Olá, então este vídeo é sobre a introdução ao ambiente MATLAB. Neste vídeo vou falar sobre os seguintes tópicos: a interface gráfica do MATLAB, a função help, o formato de fecheiros MATLAB mais conhecidos e operações básicas que se podem realizar com MATLAB para vos dar uma introdução então do funcionamento desta ferramenta. Ok, aqui vocês já estão a visualizar o interface do MATLAB. Antes vocês têm que, digamos, clicar no ícone MATLAB e abrir o programa e este vai ser o interface que vos vai aparecer. Algumas notas só em relação a esta ferramenta. O nome MATLAB significa Matrix Laboratory, é um software comercial, ou seja, é pago. Basicamente é uma ferramenta que utiliza linguagem de programação de alto nível e particularmente esta linguagem é adaptada a operações matemáticas e especificamente a operações com matrizes. O MATLAB possui um aspecto importante, possui um número elevado de toolboxes, ou seja, é uma caixa de ferramentas que ele possui acoplada à ferramenta, ao software, que oferece um grande número de funções que facilitam vários processos, seja de análise ao processamento do dado ou até mesmo a sua representação. Então, sobre este interface que vocês estão a visualizar aqui, existem aqui então quatro janelas que são importantes no funcionamento desta ferramenta. Aqui do lado esquerdo vocês podem então visualizar uma das janelas que tem o nome de Current Folder, ou seja, a pasta presente. E ela é uma janela onde vocês podem visualizar, digamos, a pasta a qual, digamos, a ferramenta de momento está a fazer uma ligação direta. É como que tivessem aqui o Internet, o Windows Explorer aberto e vocês estão a explorar a informação, os ficheiros que estão dentro dessa pasta que está aqui aberta. O caminho, ou seja, dessa pasta que está aqui no Current Folder, no momento selecionado, aparece aqui em cima também. Então, digamos, todos os dados que estão a ser acedidos de forma direta estão aqui indicados dentro desta janela. E aqui vocês podem ver o detalhe que tem cá dentro, todo o tipo de ficheiros que têm cá dentro. Depois vocês têm aqui no centro a janela do Command Window, que é onde vocês vão introduzir o código e realizar todas as operações na ferramenta MATLAB. Este código que é introduzido aqui, ele é então compilado, digamos, identificado pela ferramenta MATLAB e o resultado é depois então apresentado nesta mesma janela ou então em figuras ou em outro tipo de outputs. Aqui do lado direito vocês têm então outras duas janelas importantes, o Workspace, que vai-vos mostrar ao longo do tempo todas as variáveis que estão a ser produzidas aqui no Command Window, assim como também informações detalhadas sobre essas variáveis, nomeadamente os valores mínimos e máximos e o tipo de formato de variável. Por final, vocês têm aqui o Command History, que é, digamos, um histórico de todos os comandos que são interpretados aqui pelo Command Window. Então aqui tem alguns exemplos, ela é uma lista enorme aqui no caso, que são tudo o código que eu, digamos, analisei, produzi e que foi guardado aqui neste Command History. Ele é importante por vezes em situações em que vocês escrevem um pedaço de código, fazem uma análise de um dado, mas por acaso esqueceram-se de guardar esse script. Então vocês têm com este Command History a chance de poder voltar e procurar no tempo onde foi o momento em que vocês introduziram esse código e voltar a recuperar esse código. Para além destas quatro janelas, então, que eu falei, que são, digamos, essenciais, vocês controlarem sempre esta informação que vai sendo
mostrada, ou saberem utilizar estas janelas para saber o que está a acontecer ou que informação vocês precisam de resgatar. Vocês têm outra janela importante que vai quase sempre aparecer na vossa tela, digamos, quando vocês trabalham com MATLAB, que é a janela do script, do editor. Então, quando vocês selecionam um novo script, aqui nesta opção, neste menu, ou no caso, se forem outras versões de MATLAB, vai aparecer no fecheiro novo script ou algo assim, aparece então aqui um editor, que é nada mais do que um editor de texto. Vocês podem colocar texto, podem colocar, enfim, o que vocês quiserem, mas serve essencialmente para vocês então colocarem vários comandos de código, várias linhas de código, e essas linhas vão então sendo interpretadas pelo MATLAB numa ordem sequencial, ou seja, se eu fizer vários enters aqui, vocês vão ver que aparece aqui do lado esquerdo um número de linhas crescente, indicando que este código, neste caso este script, tem 10 linhas de código. Então o MATLAB, a maneira como ele, digamos, interpreta esta informação é que ele vai lendo cada linha uma de cada vez e realizando as operações que estão descritas então em cada uma das linhas. Outra função importante também é o comando help. Ela pode ser acedida aqui, no caso, através deste ícone aqui. Ok, a página do help então apresenta aqui uma listagem, como vocês podem visualizar aqui, pode ser diferente na vossa versão de MATLAB e dependendo também da licença. Vocês têm aqui listadas todas as toolboxes, todas as caixas de ferramentas que a vossa versão de MATLAB possui. São ferramentas que estão relacionadas com a estatística, estão relacionadas com a estatística mais avançada, com processamento de imagem, com, enfim, um conjunto enorme de processos. E aqui o MATLAB tem realmente uma qualidade de descrição de cada uma das funções das toolboxes que estão aqui disponíveis muito, muito boa. Vocês podem usar o help de formas diferentes, podem pesquisar aqui as funções ou o tipo de operação que querem fazer. Por exemplo, se eu quiser fazer uma interpolação, eu posso fazer um search e ele vai me dar então um conjunto, uma listagem de operações ou de opções que existem aqui disponíveis. Por exemplo, se eu quiser fazer uma interpolação 1D, eu posso então selecionar aqui uma função que faz este tipo de processamento, interp1, por exemplo. E aqui o importante ou o útil do help é que ele descreve toda essa função, que no caso é interp1, descreve desde a sintase, ou seja, do modo como esta função deve ser escrita na linha de comandos ou no script para ser utilizada, como deve ser utilizado ou que tipo de dado de entrada é utilizado. Isso vem aqui na parte da descrição. O que é que constitui o X, o Y, o XY e o que é representa o dado de saída. Então tem essa parte toda descrita e depois tem também uma explicação de como é que o algoritmo está então a realizar esse cálculo. E por final, e muito útil, tem exemplos, ou seja, tem um exemplo com dados inventados, digamos, arbitrários, como é que essa função pode ser utilizada e demonstram com figuras como é que é a representação. Ou seja, vocês, ao observarem esta página do help, vocês entendem como utilizar a função, mas também veem, digamos, o resultado da sua aplicação e têm até um exemplo que vos ajuda a adaptar o vosso dado à função. Então aqui novamente a janela do MATLAB. Então existem principalmente três tipos de fecheiros do MATLAB que são comuns utilizar e manipular com esta ferramenta. São eles os fecheiros .m, que representam scripts, ou seja, são fecheiros que estão relacionados então com a escrita de scripts dentro desta janela aqui do editor. Quando vocês salvam o código que escrevem aqui dentro, ele vai-vos pedir então para salvar com o formato .m.
O outro tipo de fecheiro comum é o fecheiro .mat, que é um fecheiro de dados, ou seja, quando vocês veem um fecheiro .m, podem associar diretamente a um script, e quando vocês veem um fecheiro .mat, podem associar diretamente a um conjunto de dados que pode ser de tipos variados, pode ser matricial, vetorial, enfim, podem guardar um número enorme de variáveis lá dentro desse fecheiro .mat. Nós vamos fazer, vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. E por final, os fecheiros .fig, que são fecheiros que estão relacionados com um formato no MATLAB de figuras. Mas tal como eu falei na primeira aula, não há nada como para aprender melhor o MATLAB do que prática. Eu vou começar hoje aqui só para vos mostrar algumas operações básicas que podem ser realizadas no MATLAB, tais como operações aritméticas e algum tipo de cálculo relativamente simples. Esse tipo de cálculo tem uma sintase, ou seja, tem uma forma de ser escrita e interpretada por esta ferramenta. Então vocês têm aqui, nesta tabela que eu aqui vou mostrar agora, o conjunto de operadores que são utilizados para cada uma destas operações. Então, por exemplo, para a adição vocês têm o sinal de mais, que é comum, e a subtração o sinal de menos. Multiplicação é usado o asterisco. Divisão é tipicamente uma barra, como vocês veem aqui. E para potenciação, ou seja, para fazer algum número ao quadrado, ou ao cubo, ou outro tipo de potência, vocês usam este símbolo que tem aqui do chapéuzinho. Então vamos realizar aqui um conjunto de operações deste tipo, multiplicação, por exemplo, em que vocês então podem utilizar a linha de comandos do MATLAB, este command window, para já ainda não vou colocar no script, como uma calculadora. Ou seja, por exemplo, se eu fizer aqui uma operação 3 vezes 5, obtenho aqui então a resposta na tela, na command window, do valor de 15. Reparem então aqui algumas coisas. Agora que vocês fizeram, que eu fiz esta pequena operação, ficou já registado aqui na data a operação que eu realizei, a hora e tudo mais. E está aqui a operação que eu realizei. Não é colocado aqui o resultado, mas a operação que foi feita, interpretada pelo MATLAB, está aqui, 3 vezes 5. Reparem também que agora tem aqui no workspace uma informação nova. Hans, que significa answer, ou seja, a resposta que o MATLAB encontrou então para este não é um questionamento, mas é uma operação. O valor resultante, ou seja, ele coloca aqui o resultado também que foi obtido, e no caso, como é uma variável, digamos, é um resultado apenas, ele não tem mínimo nem máximo, é tudo igual, então é colocado desta forma. Podemos então só demonstrar aqui a soma, que seria 3 mais 5, ou a subtração 3 menos 5, por exemplo. E vejam então como, à medida que eu vou fazendo este conjunto de operações diferentes, o workspace vai atualizando esta informação AND, vai aparecendo com um outro valor, e cada uma destas linhas vai sendo registada aqui no Command History. Mas nós queremos então começar a usar variáveis, ou seja, que estes resultados e que estas operações sejam guardadas, digamos, com uma determinada variável. Então, por exemplo, aquela multiplicação que eu realizei, eu quero guardar o resultado dessa multiplicação numa variável chamada A. Então eu faço A igual e agora coloco a operação 3 vezes 5. Então agora eu tenho aqui o resultado, tal e qual como antes, só que eu tenho, para além disso, a criação de uma variável que aparece aqui com as informações sobre, digamos, o resultado, o valor que está associado a essa variável. No caso é só um valor, com o valor de 15, mínimo e máximo é igual porque é só um. Mas o interessante é que agora, sempre que eu digitar o nome dessa variável aqui no Command Window,
ele vai, digamos, buscar o resultado da operação 3 vezes 5. Então isso é interessante porque vocês podem então imaginar que podem criar um grande conjunto de variáveis e fazer cálculos, digamos, entre essas variáveis. Por exemplo, se esta variável tivesse uma relação com outra variável em que eu tenho y igual a dividir por 2, então eu vou criar uma nova variável, no caso y, que realiza então esta operação a dividir por 2, dá-me este resultado, e eu crio então uma outra variável aqui no workspace com o nome de y. E vejam que uma informação agora que está associada à variável y é este 7.5. Ok? E daqui eu posso então, enfim, complicar mais as coisas, posso ir fazendo operações entre variáveis. Agora, em vez de eu estar a fazer só cálculos com números entre números, posso realizar cálculos usando as variáveis, por exemplo, a mais y, a dividir por y, ou até mesmo a com a potência de y. A tecla da potência é mais difícil de encontrar. Ok? Então, esta é outra, é uma hipótese que vocês vão usar bastante, ou seja, a criação de variáveis e, digamos, operar cálculos e processos usando as diferentes variáveis. Ok? Então eu posso, enfim, continuar a fazer, a introduzir aqui mais variáveis se eu quiser. Posso, enfim, mostrar só. Enfim, tem N hipóteses, vocês podem criar N número de variáveis e fazerem interações entre elas. Vocês podem também guardar então, por exemplo, se vocês quisessem salvar todos estes dados, todas estas variáveis que estão aqui a produzir e os resultados que estão contidos nelas, salvar para um fecheiro e continuar mais tarde algum processamento, ou, por exemplo, imaginem que vocês teriam terminado aqui uma determinada análise e querem gravar esse resultado para depois, mais tarde, fazer outro tipo de análise, vocês podem usar simplesmente uma maneira bem simples em que salva todas as variáveis que estão no workspace. É simplesmente fazer save, o comando save, e escrever na frente, no caso eu vou dar o nome teste, save teste, e agora, se vocês repararem, como eu não dei nenhum caminho, eu simplesmente fiz este comando, ele vai salvar na vossa pasta que estão a trabalhar no momento um fecheiro .mat. Lembram-se que eu falei há pouco que fecheiros .mat são então fecheiros que têm associados dados. Vocês veem também aqui na informação mais detalhada, se eu carregar sobre este fecheiro, simplesmente selecionar, ele me mostra aqui o que é que está lá dentro desse fecheiro. Então tem a variável antes, que é uma variável temporária, ela não é normalmente utilizada, digamos, nos cálculos, ela é um resultado instantâneo da command window. Mas tem aqui as variáveis, digamos, que sobre as quais eu as criei e realizei cálculos. Ok? E uma informação também sobre os valores, enfim, que contém cada uma delas. Então, esta opção permite-me salvar no fecheiro do tipo teste, desculpem, no fecheiro do tipo mat. E eu agora poderia então fechar esta sessão. Eu vou simular isso através de uma limpeza de todas as variáveis que estão aqui no workspace. Se eu usar o comando clear, ele elimina todas as variáveis que estão ali no workspace. Faz de conta que eu iniciei o MATLAB agora. Vou limpar também o command window, ao fazendo clc. Então, digamos, o MATLAB agora, a interface está como estava no início, antes de eu ter aberto. Então eu agora posso voltar a utilizar aquelas variáveis que eu criei na sessão anterior, fazendo o load, utilizando um comando chamado load teste. Ok? Como é um fecheiro .mat, eu apenas preciso, basta apenas eu introduzir, escrever desta forma para fazer
o load destes dados. Se fosse outro tipo de formato de fecheiros, eu teria que utilizar outro tipo de escrita de código, ok? A partir do momento que eu fiz este load deste fecheiro .mat, aparecem-me agora aqui então as várias variáveis que eu tinha salvo dentro deste fecheiro. Ok, então estes exemplos foram feitos, estes pequenos testes, digamos, foram feitos aqui com a Command Window, que normalmente nós não utilizamos quando, digamos, quando trabalhamos, quando processamos dados e utilizamos o MATLAB. Normalmente todo o processamento é feito dentro de um script, utilizando aqui o editor. Então, o editor, como eu falei há pouco, ele permite então escrever linhas de código, tal e qual como eu escrevi aqui no Command Window, só que eu posso, digamos, escrever aqui dentro deste editor as mesmas operações, ou parecidas, enfim, eu vou só criar aqui 3 variáveis de forma diferente daquelas que eu criei há pouco. Mas em vez de eu escrever uma por uma aqui, fazer Enter e ver o resultado, eu posso escrever aqui um conjunto de operações e corrê-las, digamos, ver o seu resultado de uma vez só. Ele aqui está-me a dar então, se vocês repararem, ele está-me a dar aqui uma pequena traço ou um pequeno símbolo a vermelho por baixo do igual. Isto porque ele identificou que este código, apesar de estar dentro do editor, não está todo adequado, ou seja, tem aqui algum problemazinho com este código. E isso é possível ver a mensagem ao colocarem o cursor aqui. Ok, ele diz, dá-me um sinal de atenção e diz para eu terminar toda esta statement, ou seja, toda esta linha escrita, com um semicolon, ou seja, um ponto e vírgula. Isto porquê? Porque se eu não colocar aqui esse ponto e vírgula, ele vai me mostrar aqui o resultado sempre que eu correr este script. E tipicamente a ideia do script e todo o MATLAB é minimizar o tempo de computação ou até mesmo tornar o código e toda a escrita do código da maneira mais eficiente possível. Então, o ponto e vírgula faz com que o MATLAB não tenha que perder tempo a mostrar-vos aqui o resultado, mas de qualquer maneira ele calcula o processo, ou seja, a variável A e a variável D vão ter as informações sobre estas operações que eu estou a colocar aqui. Vou só criar mais uma variável, por exemplo, A mais D, e vou pôr a D ao quadrado e ponto e vírgula. Ok, não tenho nenhum erro, agora o código está tudo ok, e eu vou então, para eu correr, digamos, este script, para realizar todos estes, processar todas estas linhas que estão aqui escritas no MATLAB, eu vou ter primeiro que gravar este script. Eu simplesmente vou utilizar o command save e, no caso, vou chamar aqui aula 2, guardar. Ok, agora tem aqui o nome do fecheiro .m, reparem então, tem um .m e um .mat, dois fecheiros típicos de MATLAB, que são só, digamos, lidos e interpretados pelo MATLAB e bastante comuns. Então, eu tenho duas formas agora de correr este script. A mais comum é selecionar aqui esta seta que diz Run. Se eu selecionar, ele vai então correr. Ele já correu. Enfim, eu vou só fazer um clear primeiro, para limpar toda esta área aqui, para vocês verem o resultado do script. Correr novamente e agora vejam aqui então os resultados para a criação de cada uma destas operações. Agora aqui não está a aparecer, digamos, as variáveis, os resultados, porque nós colocamos o ponto e vírgula ali, que então faz com que não apareça aqui nada. Mas se eu chamar essa variável a cada uma delas e colocar aqui a representação do seu resultado, vocês podem então ver o que é que foi o resultado de cada um destes. Esta era uma pequena introdução então ao ambiente MATLAB. Estas são as informações, digamos, que vocês têm que saber como base para então
compreender como é que é este ambiente, como é que ele funciona, os diferentes tipos de informações que são representados aqui nestas diferentes janelas. E como se colocam aqui algumas operações básicas para iniciar, digamos, uma pequena introdução ao ambiente MATLAB e aos processos do MATLAB. Eu agora vou-vos enviar um PDF também juntamente com o link do vídeo. Vou-vos enviar um PDF então com uma lista de exercícios para vocês fazerem